neste culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar da mesa em comunhão com a igreja, em comunhão com o nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. A partir do versículo 16 diz assim: quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as boas obras de Deus? E Jesus respondeu-lhe: a boa obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta carne a comer? E Jesus lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Amém. Pai, obrigado por esta palavra. Nós, como igreja, Senhor, reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania, e
que existe neste capítulo mais de 70 versículos, então a gente não conseguiria ler todos, ficaríamos lendo muito, mas, em resumo, vou trazer o contexto do que estava acontecendo naquele momento, para que o Senhor traga para nós a palavra assertiva, diretiva, como sempre os céus têm para nós. E foi a palavra, a porção que o Senhor preparou nesta manhã para a igreja e para aqueles que vieram, né? Diz lá em Apocalipse que a igreja ouça, que o Espírito diz à igreja, né? Abre os ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra é esta: Jesus, no início deste capítulo nós podemos ver Jesus realizando ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Havia muitas pessoas, uma multidão muito grande, acompanhando Jesus, porque eles queriam ver os milagres, eles queriam ver os sinais e maravilhas que Jesus estava realizando. E naquele momento, aquela grande multidão faminta, com fome, os discípulos dizem para Jesus: o que iremos dar de comer? Vocês conhecem essa história, uma história muito conhecida, é um milagre de Jesus muito falado, muito pregado, sobre a multiplicação. E naquele momento Jesus deu a ordem, perguntou o que havia, e havia ali pães e peixes. Primeiro Jesus levantou os olhos e perguntou, Felipe perguntou: onde nós iremos comprar pão para este povo? Versículo 5. E Jesus disse: mas vamos experimentar o que o Senhor sabe para fazer. E Felipe respondeu, disse que tinha dinheiro, não bastaria o que teria para comprar para todos. E ali alguém disse: temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus: ok, é o que temos. Temos 5 pães e 2 peixes. Então vamos lá, assenta todo mundo, divide aí em 5.000, divide grupos e vamos alimentar esse povo. E ali Jesus, como todos sabem, realizou a multiplicação, um milagre. Aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes se multiplicaram, foi dividido e foi alimentado aquele povo. Uau, que multiplicação maravilhosa, que milagre lindo aconteceu. E eles comeram. Jesus levantou o pão, deu graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos comeram como todos que estavam ali. Versículo 12 diz que quando todos estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços do que sobrou. Olha que lindo isso, né? Ainda houve sobra. 12 cestos foram cheios do que sobrou. Então Jesus, como sempre, ordeiro, Jesus, como sempre, nos dando ensinamento de como nós temos que iniciar as coisas, como nós temos que fazer no meio do processo e também como temos que finalizar. E muitas vezes nós buscamos a Deus respostas, nós queremos que o Senhor nos ensine, nos fale como nós temos que fazer, como que as coisas vão acontecer, mas nós começamos no meio do caminho até obedecermos o processo, mas muitas vezes buscamos atalhos, dar os nossos jeitinhos no meio do processo e não finalizamos esse processo exatamente como Jesus nos direcionou. Mas Jesus aqui, ele nos ensina isso, a como fazer, como começar, como fazer o processo, porque Jesus, ele é um Deus de detalhes. Ele falou como tinha que separar os grupos, mas depois ele falou como tinha que ser feito com o que sobrou, com o que ele ensinou o final. Então diga comigo: começar, processo no meio e terminar. Nós, como povo de Deus, temos que saber começar as coisas, caminhar no meio do processo e também terminar. Não temos que deixar ciclos intermináveis, coisas mal terminadas, né? Nós temos que ser ordeiros. Mas, continuando o contexto do que estava acontecendo, tudo aconteceu, o povo foi alimentado, tão alimentado, amados, que sobrou. Não é maravilhoso quando sobra aquele pedacinho de pizza, você comer no dia seguinte, né? Aquele feijão que sobra para você almoçar, levar uma marmita? Que maravilha!
como é que a gente fala? Não cabe mais. E sobra. Então foi tão maravilhoso o que aconteceu ali, que todos comeram, estavam satisfeitos, diz a palavra, saciados, e sobrou. E aí, depois disso, Jesus foi para o barco em direção a Cafarnaum. Já era escuro, e aqui relata que Jesus andou sobre as águas. Que tremendo! Imagine que você vê Jesus andando sobre as águas, né? E diz a palavra aqui que os discípulos tiveram medo, a multidão ficou, ok? A multidão ficou, Jesus entrou no barco, foi em direção a outro lugar onde ele tinha que ir. E aí houve esse acontecido dos discípulos temerem e Jesus falar: sou eu, não temas. E o versículo 21 diz: então eles de boa mente o receberam no barco, logo o barco chegou à terra para onde iam. Esse é um processo que aconteceu no meio de algo que Jesus iria ensinar, não só ao povo, como aos discípulos, que nos ensina nesta manhã, que é esta a direção do Espírito Santo para nós como igreja hoje. No dia seguinte, após esse acontecido, deles entrarem no barco, Jesus despediu a multidão: vocês estão saciados, alimentados, maravilha, amém. Discípulos, vamos, eu tenho que ir para outro lugar, tenho que estar em Cafarnaum. No dia seguinte, entraram no barco e foram. E aqui diz que no dia seguinte a multidão que estava da outra banda do mar, ou seja, a multidão que havia sido alimentada por Jesus do outro lado do mar, ok? Por que do outro lado? Porque para Jesus ir para o outro lado ele precisou ir de barco. Então a multidão que estava lá do outro lado, vendo que Jesus não estava mais lá, que Jesus entrou no barquinho e foi para Cafarnaum. Olha só o versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Repete comigo: foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha a multidão. Gente, Jesus foi para Cafarnaum. Vamos também? Então começou a multidão a entrar nos barcos que estavam ali e foram onde Jesus estava. Mas há algo que o Espírito Santo quer nos dizer nessa manhã. E quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração e, meu Deus, eu falei: Senhor, o Senhor está buscando atitudes, comportamentos, o Senhor está buscando uma vida do teu povo, de nós como igreja, de nós conhecermos a palavra, que muitas vezes nós não estamos nos atentando nos detalhes, porque Jesus está falando o tempo todo, amém? A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos ouvindo, vocês vêm à igreja, vocês ouvem a palavra, vocês estão em casa, vocês meditam na palavra, vocês estão sempre ouvindo a palavra, nós estamos sempre acessando o que o Senhor está dizendo. Mas existem momentos nas nossas vidas que nós estamos ouvindo, mas não estamos entendendo, não estamos compreendendo os detalhes, a mensagem que o Senhor está nos trazendo, que é diretiva para as nossas vidas, e nós estamos só ouvindo, mas não estamos recebendo em nosso coração. E olha só o que acontece aqui: vendo que a multidão de Jesus estava ali, eles foram para Cafarnaum também. Versículo 25: e achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: olha Jesus, meu Deus, Jesus é maravilhoso, né? Com amor, com mansidão. Eu imagino, ó, Jesus olhou aquela multidão chegando, um de barco, e a multidão descendo. Jesus, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus poderia falar: meu Deus, que maravilha, vocês vieram aqui também, vieram. Olha o que Jesus diz. Versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo. O que eu entendo quando Jesus diz na verdade, por duas vezes? Ele está dizendo assim: essa é a verdade verdadeira. Eu sei. Vocês acham que eu não sei? Mas eu sei e vocês devem saber. Eu interpreto Jesus dessa forma, repetindo: na verdade vos digo.
Vós digo que me buscais não pelos sinais que vocês vistem, mas porque comeste do pão e me saciaste. Olha o que Jesus diz. Vocês não estão aqui por conta do milagre da multiplicação, dos sinais. Vocês estão aqui porque vocês foram alimentados. E Jesus continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Repete comigo, igreja: permanece. Para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Essa palavra veio no meu coração como uma chamada de atenção, assim: filha, busque o que permanece, o que te dá a vida eterna, o que há de comer amanhã, o que há de vestir. Isso é acrescentado, mas me busque pelo que é eterno, não pelo que é passageiro. E Jesus falou claramente para aquela multidão. Eu imagino a cara deles e tipo: nossa, realmente a gente queria pão. E Jesus falou: eu sei que era isso que vocês queriam. Vocês, na verdade, vocês não estão aqui por conta dos sinais milagrosos. Vocês não estão aqui por conta do milagre da multiplicação. Porque milagre traz o que? Eternidade. Traz frutos que permanecem. É aquilo que nos faz continuar caminhando mesmo nos dias difíceis. Mas Jesus disse: não foi por causa dos sinais que vocês vieram, foi por causa do que alimenta a carne de vocês, que foi o pão. E aí Jesus diz: vocês trabalham, não trabalhem pela comida que perece, que acaba, mas pela comida que permanece a vida eterna, que é o pão que ele está dizendo depois, como nós lemos. Ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta, não nos deixa passar fome, mas falando que sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa fé, não sobre a nossa carne física. E Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus ainda: mas como que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Porque olha só o que a multidão entendeu. Jesus falou que nós não viemos pelos sinais dos milagres, mas pelo pão. Mas como que a gente faz então os sinais de milagre? Como que a gente faz as obras de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é esta. Presta bem atenção, igreja, que Jesus disse para o povo: que creiais naquele que Ele enviou. A obra que nós, como igreja, como povo de Deus, como filhos do Senhor, temos que realizar, em primeiro lugar, é crer, é confiar, é esperar. Porque quando nós cremos, quando nós esperamos, quando nós confiamos, tudo que nós realizamos, nós baseamos na fé. Ou seja,
E Jesus responde, e disseram eles: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Meu Deus, eles viram um milagre, multiplicou-se 5 pães, 2 peixes, para uma multidão imensa. E Jesus falando para eles: creiam naquele que me enviou. E eles ainda perguntam: mas qual é o sinal que nós temos que ver para crer? Meu Deus, o sinal já tinha sido dado, o milagre tinha acontecido, o pão tinha multiplicado, e eles ainda perguntam qual é o sinal. Quantas vezes nós estamos assim, cegos, não conseguimos ver, Deus está falando, Deus está mostrando, e nós ainda estamos: Senhor, dá-me um sinal, dá-me uma resposta. E Jesus está falando, mostrando, e nós não estamos vendo, porque os nossos olhos estão naquilo que a gente quer ver, porque a nossa mente está buscando aquilo que a gente quer receber. Mas não, amados, nós temos que ter os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração desejando aquilo que Deus quer revelar. A nossa oração diária tem que ser: Senhor, revela-te a mim, qual é o teu propósito, qual é a tua vontade, revela o desejo do teu coração para a minha vida. E a palavra do Senhor, e eles continuam dizendo assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer no pão do céu. E disse-lhe Jesus, mais uma vez: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram depois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles ainda remeteram o pão como maná. Então o pão vai ser igual ao maná que lá Moisés trouxe para o povo? Quantas vezes a gente chega a argumentar com Deus, né? Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está revelando, mas a gente está com a mente tão nas coisas que a gente quer, nas coisas terrenas, que a gente não vê o que é atual. E aí eles perguntam: é o maná? Nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus disse: não foi Moisés que deu o pão. Não foi Moisés que deu o pão. Foi o Deus, o meu Pai, que trouxe o pão que o alimentasse. Mas Jesus disse: mas na verdade eu estou dizendo que o pão de Deus, o pão verdadeiro, como ele diz aqui, o meu Pai dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está dizendo que é Ele o pão verdadeiro. Ele é o pão que tem que ser buscado. Ele é o pão que tem que ser desejado. Não é o pãozinho quentinho da padaria, vamos dizer assim, aquele pãozinho, esse pãozinho que cheira de pãozinho com uma manteiguinha. Não é este pão, porque era este pão que o povo estava buscando. E Jesus estava dizendo: desperta, multidão, desperta, porque este pão ele é passageiro, ele perece. O que vocês devem buscar é o pão vivo que desceu do céu, é o pão que permanece, é o pão que alimenta para sempre, é o pão que traz vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o pão que dá vida. Aleluia! E Jesus continuou dizendo, e quando chega no versículo 47, Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aquele pão não alimentou eternamente. Eles comeram pão, foram alimentados naquele período, naquele tempo que eles estiveram no deserto e não tinham comida. O maná serviu como alimento, mas eles morreram. E Jesus continua dizendo: este é o pão que desce do céu
ensina, e ela não consegue chegar ao entendimento daquilo que o Senhor está ensinando. Mesmo assim, os judeus começaram a perguntar: como pode este nos dar a sua carne para comer? Meu Deus, as coisas espirituais, diz a palavra, se discernem espiritualmente. Então, enquanto nós estamos vivendo na carne, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Então, que nós estejamos cheios do Espírito Santo, fortalecidos no Espírito, para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, discernindo as coisas espirituais. E aí vai dizer aqui, Jesus mais uma vez, que paciência de Jesus, né? Eu não sei se eu teria essa paciência. Na verdade, vos digo, versículo 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos nossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E olha o versículo 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E aí diz o 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, os discípulos, ele não era nem a multidão. Olha o que os discípulos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Em uma outra versão mais dura, esta palavra foi uma palavra forte, foi um alimento para a alma, um alimento para o espírito. Mas que Jesus, ao ver que a multidão estava interessada em saciar a carne, queridos, a multidão atravessou o mar, a multidão saiu de um lado do mar e foi para Cafarnaum, porque eles queriam um pão que alimentasse na carne. O que o Espírito Santo está dizendo para nós nesta manhã: filho e filha, pare, preste atenção. Você está fazendo um esforço que não é para ser feito. Você está se esforçando em vão, porque o que você está buscando é para alimentar a sua vontade, é para alimentar a sua carne, não para alimentar a sua alma e o seu espírito. O que você está alimentando não está te dando vida eterna. O que você está buscando, se esforçando, trabalhando, está sendo em vão, porque eu conheço sua alma, eu sei qual é o verdadeiro desejo. Então, nesta manhã, neste domingo, o Espírito Santo nos chama a atenção e diz: me busque pelo que eu sou, busque o alimento para a sua alma, busque o alimento para o seu espírito, busque alimentar e ter a minha vida eterna. Aleluia! Oh, aleluia! Quanto esforço muitas vezes o povo está fazendo e trabalha e busca. Quantos ainda dizem assim: vão na igreja na terça, vão na sexta, vão no domingo, todo culto de oração e nada acontece, as coisas não mudam. Será que é porque você não está fazendo um esforço pelo pão e pelo alimento errado, buscando o que alimenta a si mesmo e não o que alimenta a sua alma e o leva para Cristo? Qual é o pão que nós estamos buscando, igreja? Qual é o alimento? E aqui diz: aleluia, aleluia. Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse: isso escandaliza vocês? Meu Deus! E
E talvez vocês estejam ouvindo essa palavra, né, e dizendo: meu Deus, isso não é nem para mim, eu não era nem para eu estar aqui. Nós estamos aqui em transmissão ao vivo, online, tem pessoas ouvindo, nós estamos ouvindo, essa palavra é para mim. Quando eu ouvi essa palavra, eu a recebi para mim. Então receba a igreja como uma palavra do amor de Deus por nós. Amém. Porque o amor, diz o Pai, ele repreende aquele que ele ama. E o Senhor está chamando a nossa atenção nesta manhã. E Jesus disse: escandaliza vocês essa palavra? Vocês estão dizendo que ela é dura? E aí Jesus diz: oh, aleluia. Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E esta é a palavra que o Espírito Santo quer que ela seja impressa em nós nesta manhã. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra do nosso Senhor, ela é Espírito e vida. Ela alimenta o nosso espírito e nos dá vida eterna. Aleluia, aleluia. E ele diz no 64: mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam em Deus e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim senão por meu Pai. Desde então muitos dos seus discípulos, amados, prestem atenção nisso, que essa palavra não te traga revolta, mas que essa palavra traga ao seu coração rendição. Sabe, nós venhamos pedir perdão a Deus esta manhã, porque olha o que aconteceu depois de todo esse discurso, que muitos acharam que era duro, que era difícil. Olha o que aconteceu. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Essa pergunta é para nós também. Vocês estão achando difícil me servir? Vocês estão achando difícil dar o melhor? Você está achando difícil fazer aquilo que é além das suas forças para me dar aquilo que eu te dou em dobro, multiplicado? É difícil essa palavra? É dura para vocês essa palavra? Vocês também querem se retirar, vocês os 12, que são os discípulos que eu escolhi? Porque muitos estão voltando para trás. Muitos ouviram esta palavra e acharam dura demais e estão deixando aquilo que estavam fazendo e estão voltando. E Jesus pergunta: queres vocês também retirar-vos? E respondeu Jesus: Simão Pedro, Senhor, e respondeu a Jesus: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Se levantou e declarou a sua fé, se posicionou para aquilo que foi chamado. Pedro era pescador.
Respondeu-lhe Jesus. Na verdade, ele respondeu para todos, né? Que estavam ali ouvindo o que ele disse. Não vos escolhi a vós, os 12? Ele está dizendo, fui eu que escolhi vocês. Fui eu. É isso que o Senhor está dizendo hoje. Você não está por um acaso onde você está. No reino. Deus te chamou, Deus te capacita, Ele te aperfeiçoa. Mas Ele disse, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Meu Deus. Dura essa palavra, né? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Para encerrar, o que eu aprendo com essa fala de Jesus? Que os 12 ficaram. Pedro manifestou o seu sentimento de reconhecimento de quem era Jesus. Mas Jesus ainda sabia que havia no meio deles um traidor, que o trairia. O que eu aprendo aqui, amados, e eu já vou encerrar. Que o Senhor nos conhece. Nós cantamos isso. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor nos conhece. Mas a oportunidade que o Espírito Santo nos dá nesta manhã, diante desta palavra, é de arrependimento, é de examinar a si mesmo,
Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso. Palavra maravilhosa.